Aula 3, aula de Lei dos Gases Ideais. Nós temos um objetivo nessa aula, que é conhecer e aplicar uma equação, que é a equação dos gases ideais, chamada de equação de Clapeyron. É isso aí, equação de Clapeyron. Essa equação ela é muito importante, por quê? Porque ela vai relacionar a pressão, o volume, a temperatura de um gás com o número de moléculas, né, com o número de mols que compõe esse mesmo gás. E aí, antes da gente passar para a dita cuja equação, para a gente conhecer ela nos seus pormenores, vamos relembrar 3 conceitos, certo? O primeiro conceito é o conceito da lei de Boyle. A lei de Boyle diz para a gente que, sob uma temperatura constante, o volume é inversamente proporcional à pressão. Ou seja, quando a gente diminui a pressão, o volume aumenta, certo? Então, o conceito aí da lei de Boyle, o volume é inversamente proporcional à pressão. Já a lei de Charles, que é a lei da isobárica, da transformação isobárica, aquela que acontece sob pressão constante, ela diz que o volume é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, quando nós aumentamos o volume, aumentamos também a temperatura e vice-versa. Já o princípio de Avogadro, ele é um princípio muito importante, por quê? O princípio de Avogadro ele diz que qualquer gás ele ocupa um volume proporcional ao seu número de moléculas. Quando combinamos as 3 leis, você observa bem que do lado esquerdo da igualdade temos pressão e volume. Do lado direito da igualdade temos uma constante em comum relacionando temperatura e número de mols. E aí com isso nós temos o desenvolvimento da fórmula, onde pressão e volume são iguais a uma constante vezes o número de mols e a temperatura. E aí nós temos então a equação de Clapeyron, certo? Para você não esquecer dessa equação, tem alguns macetes. Você pode criar uma frase como essa: por você, nunca rezei tanto. Para você lembrar da equação dos gases ideais. Porque é PV igual a nRT. Por você, nunca rezei tanto. Outra forma de você lembrar dessa equação é cantar junto com o embaixador. Gatinha sonhada, cê tá querendo o quê? PVNRT, PVNRT. Gatinha sonhada, cê tá querendo o quê? PVNRT, PVNRT. Mas vamos lá. O que cada letra dessa equação significa? P significa pressão, V significa volume, N significa número de mols, R é uma constante, ou seja, é um valor fixo, um valor tabelado, e T é a temperatura. Então, o que você precisa só prestar atenção? As unidades. O volume sempre tem que estar em litros. A temperatura sempre tem que estar em Kelvin. O número de mols vai ser através daquela formulazinha que você já aprendeu no começo do ano, que é mol é igual a massa dividido pela massa molecular. A pressão pode ser dada em várias unidades, como atm, milímetros de mercúrio. E aí, a constante, ela vai depender dessa pressão. Se a pressão for em atm, a constante é 0,082. Se a pressão for em milímetros de mercúrio, a constante é 62,3. E outros valores também, certo? Que tem no seu livro. Mas aí de cara, você já dá um print aqui nessa imagem, copia, faz um post-it, anota em algum lugar, para ficar com todos esses dados guardados para a hora que você for precisar. Você deve estar pensando assim, né? Meu Deus do céu, o que é tudo isso? Não se assuste, jovem, não se assuste mesmo. Tenha calma e vamos ver então como é que isso funciona na prática. Primeiro, você tem que lembrar da fórmula. PV-nRT. Por você, nunca rezei tanto. Pressão vezes o volume é igual
ao mol vezes a constante vezes a temperatura, certo? Agora vamos aplicar numa questão. Determine o volume molar de um gás ideal, cujas condições estejam normais, ou seja, temperatura de 273 Kelvin, pressão de 1 atm e um volume molar. Ele já deu para você aqui, ó, a constante R, valor de 0,082. Então, agora é só você aplicar esses valores na fórmula. Fórmula PV igual a nRT, por você nunca rezei tanto. E aí vamos relacionar. Pressão de 1 atm, aqui. Volume é o que eu quero saber. Número de mols. Como as condições são normais, o número de mol é 1. R, 0,082, já foi dado na questão. E temperatura, 273 Kelvin. Pronto. Colocado todos os dados, é só você isolar o V e multiplicar os três valores, já que o valor que está antes do V é 1. E aí tem o resultado de 22,4 litros. Se você lembrar, lá no começo do ano, nós vimos que nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de átomos ocupa 22,4 litros. Então é exatamente isso que essa equação está mostrando para a gente. Rapaz, olha aí. Lembrando que o R foi 0,082 devido à pressão estar em atm. Eita, tá confuso ainda? Vamos ver mais um exemplo. Bom, vamos ver aqui outra pergunta. Se liga. Eu quero agora que você determine o número de mols de um gás que ocupa um volume de 90 litros e esse gás está numa pressão de 2 atm e numa temperatura de 100 Kelvin. Ele já deu para você aqui o valor do R. Lembrando, pressão em atm, R 0,082. Então, quando nós substituímos os valores dados na formulazinha, PV igual a nRT. Pressão, 2 atm, está aqui. Volume, 90 litros, está aqui. Número de mols é o que eu quero saber. Então, vou deixar aí o Nzinho sem colocar valor nenhum. R, 0,082, que é o valor da constante. E temperatura, 100 Kelvin. É só colocar aqui. Pronto. Feito isso, multiplicamos 2 vezes 90, que dá 180, e 0,082 vezes 100, que dá 8,2. E isolando N, temos 180 dividido por 8,2, N igual a 21,95 mols. Tá vendo que nem é tão difícil assim? É só prestar atenção nos dados da pergunta e substituir os valores dados na fórmula da equação. PV igual a nRT. Bom, vamos agora ver uma questão de vestibular, certo? Então preste bastante atenção. O que as questões vão trazer de dificuldade para você? Elas vão mudar unidades, exigir que você faça algum tipo de conversão. Então, por isso, preste bastante atenção. Um extintor de incêndio contém 4,4 kg de gás carbônico. Isso é verdade, tá? Se você pegar um extintor de incêndio, os extintores normais têm essa quantidade, né? Tem esses quilos de gás carbônico. O gás carbônico, ele já deu para você a massa molar dele, 44 gramas por mol. A pergunta é, qual o volume máximo de gás liberado na atmosfera a 27 graus e 1 atm em litros? Ou seja, se você abrir esse extintor, de 4 quilos, quanto de gás será liberado na atmosfera se você tiver a 27 graus e a 1 atm? Então, é só nós lembrarmos da fórmula, por você nunca rezei tanto, PV nRT, e ir adicionando os dados. Pressão, 1 atm. Volume, é o que eu quero calcular. Número de mols,
não está dito, não está claro na equação. Ele deu os dados para que você calcule o número de mols. R, se a pressão é em atm, o R é 0,082. E a temperatura de 27 graus Celsius, que você soma com 273 para transformar em Kelvin. Bom, temos que achar aqui o número de mols. Como que se acha o número de mols? Através da fórmula. Mol é igual à massa da substância. Que substância? O gás CO2, dividido pela sua massa molecular. Os dados se encontram na equação. A massa do gás é 4,4 kg e a massa molar é 44 gramas. Então, aplicamos na equação, 4,4 kg vira 4.400 gramas, porque temos que passar para gramas, e a massa molecular é só colocar direto 44 gramas por mol. Resultado disso, 100 mols. Pronto, descobrimos o valor de N. N é igual a 100 mols. Com isso, então, é só a gente aplicar na fórmula. PV igual a nRT. Então, a pressão de 1 atm, o número de mols, 100 mols, o valor da constante, 0,082, a temperatura, 300 Kelvin, e o resultado final, 2.460 litros. Letra correta, letra E.